10 escritores essenciais da literatura brasileira. Eu sou o Vilto Reis, editor do site Homo Literatus, em breve editor de uma editora, e estarei publicando meu primeiro livro. Nessa semana vocês terão novidades aqui no canal, mas esse vídeo não é a respeito desse assunto. Na verdade, esse vídeo é um pedido de vocês. Na última semana eu publiquei um vídeo onde eu apresentei alguns argumentos do que eu achava que era essencial para um escritor, se ele quer escrever ficção e se ele é brasileiro, o quanto isso é importante ele ler escritores brasileiros contemporâneos. Aí o que aconteceu? Uma porrada de gente pediu para eu fazer um vídeo então indicando quais escritores brasileiros contemporâneos que eu achava importante. Eu acho realmente importante dizer que essa é uma lista minha de escritores que eu gosto e onde eu vou destacar algumas qualidades desses escritores. Vocês podem ler, vocês podem não gostar, são apenas indicações, gente. Não é a lista definitiva. Outra coisa importante, é uma lista de brasileiros contemporâneos. Não venha me dizer, cadê o Machado, cadê o Guimarães Rosa, gente? Vou falar de escritores brasileiros vivos, da atualidade. Posso mais pra frente fazer uma lista de clássicos. Posso mais pra frente fazer indicações de poetas pra quem quer escrever ficção. Posso mais pra frente fazer uma lista de livros de não ficção que eu acho legal pra quem quer escrever ficção. Mas isso vai ficar pra outros vídeos. Eu vou indicar 10 autores que escrevem ficção hoje no Brasil. O primeiro deles que eu vou indicar, na verdade, é Elvira Vinha. Eu tenho alguns livros dela, mas o que eu vou indicar mais é esse aqui. O que deu pra fazer em matéria de história de amor. E a Elvira, entre as várias qualidades da escrita dela, é que ela faz uma bagunça com o enredo, assim. Geralmente ela narra em primeira pessoa e a personagem ela vai complicando a história. Quanto mais ela conta a história, mais tu vê que existem versões daquela história. Então é uma história que você vai se perdendo, assim. É uma linguagem mais pesada. Elvira é uma escritora de linguagem, no entanto, eu indico e peço assim que vocês prestem atenção na forma como ela virgula o texto. Eu gosto de brincar, usar essa expressão, que é tipo o ato de um escritor colocar vírgulas no seu texto. No texto da Elvira, até as vírgulas falam. Eu acho que é uma ótima indicação para quem quer fazer uma leitura de aprendizado, assim como todas que eu vou indicar. Outra indicação que eu faço já acho que era impossível não fazer essa indicação. Todo mundo fala dos contos do Rubem Fonseca, né? Do Cobrador e vários contos do Rubem Fonseca que se tornaram populares. Eu gosto muito também de alguns romances do Rubem Fonseca. Entre eles, esse aqui, Buffo e Spallanzini, que tem uma das qualidades do Rubem Fonseca, que é pegar o gênero policial, aquela coisa que era clássica do detetive investigando uma causa, e transvestir ela em outros estilos de história. Então aqui a gente tem um escritor sem vergonha, que é o Gustavo Flávio. O pseudônimo não é uma referência a Gustave Flaubert, e esse escritor sem vergonha tem uma vida dupla, tem várias coisas girando em torno dele, ele é suspeito de um crime. Então é uma história muito legal usando um personagem brasileiro. Outra escritora que eu tenho que destacar é a Luisa Geisler. Ela é uma escritora bem jovem ainda, mas que já tem 3 livros publicados. Parece que talvez esse ano, no próximo, vai sair mais um. No entanto, o que eu gosto da Luisa e o que eu vou destacar, esse aqui é o último romance dela, Luzes de Emergência se acenderão automaticamente, é a qualidade ou a capacidade dela de colocar um diálogo de pessoas da nossa geração, de pessoas entre, 20 ou entre 18 e 30 anos, e aprisionar isso dentro de uma história, assim. Eu acho essa uma qualidade fantástica dela e tá muito presente aqui nesse livro. Você lê essa história e pensa, poxa, eu poderia estar participando dessa história, ou um amigo meu poderia estar passando por aquilo que esse personagem tá passando. Existe uma identificação muito grande e por isso eu indico muito. Outro cara que seria impossível não colocar nessa lista, porque eu gosto muito, acho que é um grande escritor, um dos maiores que a gente tem vivo, é este sujeito aqui, Milton Ratum, que se popularizou com esse livro, né? 2 irmãos. Ele tem 4 livros publicados, acho que 5 agora com livro de crônicas, e no entanto ele tem vários prêmios. Ele é um cara que às vezes demora 10 anos para entregar um livro, se você olhar é fininho, só que é um livro muito denso, ao mesmo tempo que eu acho a leitura fluida. É uma coisa meio contraditória, mas que o Milton Ratum consegue fazer muito bem. Outra coisa que o Milton Ratum fez muito bem é usar Manaus, que é uma cidade que não estaria teoricamente no cenário literário, não é uma Nova York, não é Manhattan, não é Roma, não é Paris, mas é Manaus, não é o Rio de Janeiro, que é onde se passa grande parte da literatura brasileira. E o Milton Ratum conseguiu criar uma imagem quase mítica assim da cidade dentro do livro, conseguiu aprisionar os cheiros, conseguiu assim te dar uma noção das frutas, dos alimentos, e ao mesmo tempo assim de uma forma metafórica muito bonita em vários momentos, tem vários símiles muito bons. Milton Ratum é um escritor que eu super indico para quem quer aprender a escrever mesmo, assim. Quando eu pensei nessa lista, eu queria fazer uma coisa plural.
geral, assim, eu queria que, tipo, o cara que escreve fantasia visse esse vídeo e visse autores que ele se identifica, o cara que escreve uma literatura mais de linguagem visse esse vídeo e também se identificasse, o cara que escreve uma literatura mais de enredo visse esse livro e também se identificasse. Ficção especulativa é um dos caras que eu vou indicar, porque eu acho que ele escreve muito bem, é o Eric Novello. Ele tem alguns livros publicados também, Neon Azul, A Sombra no Sol, e esse aqui, Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues. Ouvi dizer que está para sair um livro dele esse ano, espero que saia, eu gosto muito dele, porque ele é um escritor que ele escreve fantasia, mas ele escreve uma fantasia urbana. A fantasia, ela é uma especulação, né? Então, digamos assim, se essa história de fantasia acontecesse nos livros do Eric Novello, elas poderiam acontecer aqui na minha realidade, aqui no Brasil. Por exemplo, em Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues, ele criou uma cidade que se chama Libertar, que na verdade é muito parecida com São Paulo, assim. Ele criou Libertar para ter uma liberdade maior de poder, sei lá, criar coisas que não teriam em São Paulo. Então, eu super indico também o Eric Novello. Vou ter que usar o meu Kindle na próxima indicação, porque eu não tenho mais o livro, só tenho no Kindle, que é esse aqui, não sei se vai dar pra ver, que é Carvão Animal, da Ana Paula Maia. E na verdade eu indico toda a obra da Ana Paula Maia, porque ela é uma escritora que eu acho que ela é meio única, assim, no cenário da literatura brasileira. Ela contempla personagens que não são muito contemplados pela literatura. Por exemplo, em Carvão Animal, a gente tem os dois protagonistas, que é um bombeiro, e o outro protagonista, que é o irmão desse bombeiro, é um cremador. Então, assim, é uma coisa totalmente inusitada na literatura em geral e também na literatura brasileira. Então esse aspecto da Ana Paula, além da escrita dela, que eu acho que também é uma escrita muito seca, e eu acho isso bacana, lembra vagamente Graciliano Ramos, vagamente, eu tô fazendo uma referência bem distante, porque ela, tipo, usa poucos adjetivos, assim, quando usa uma coisa muito certeira, assim. Leia Ana Paula Maia e analise essa questão dos adjetivos. Outro escritor que eu vou indicar é um escritor muito importante hoje na literatura brasileira, que é o Luiz Rufato. Esse aqui é o livro mais famoso dele, Eles Eram Muitos Cavalos, que inclusive é um verso do poema da Cecília Meirelles. Eles eram muitos cavalos, mas ninguém sabia os seus nomes. E é um livro fantástico, porque é um livro muito fragmentado. Ele chama isso aqui de romance, mas tem várias histórias que poderiam ser contos, várias histórias que às vezes não parecem não se interligar, mas na verdade é um romance que dá voz a uma cidade. Como assim, Vilto? Que coisa absurda é essa? Luiz Rufato é um cara que ele tem um ouvido muito bom, assim. Ele consegue captar diálogos urbanos e transformar isso em literatura. Isso é uma habilidade muito difícil, tá? Pra quem já tentou escrever diálogos, sabe que é bem difícil. Então, indico pra caramba o Luiz Rufato, fiz oficina literária com ele, inclusive. Ele é um cara que manja muito de literatura. Ainda naquela minha veia de indicar escritores de vários gêneros, eu vou indicar Eduardo Spor. Por quê? Eu sei que eu vou ser um pouco contestado por indicar o Eduardo Spor, porque a galera que geralmente acompanha os vídeos é um pessoal que tá mais habituado a uma literatura de mais elaboração, eu vou usar esse termo. O Spor é um cara que despontou na literatura brasileira de fantasia, porque até então a gente tinha um ou outro escritor que não era vendido, e ele conseguiu ser um escritor de fantasia que o pessoal que lê o gênero de fantasia se interessou por ele. Ele conta histórias, claro, que são globais, que são muito baseadas em mito, que é uma coisa mundial, mas várias passagens do livro se passam em cenários brasileiros. A Batalha do Apocalipse, que é o livro mais famoso dele, começa com o protagonista em cima do braço do Cristo Redentor. Então, mais brasileiro que isso, impossível. O melhor livro dele, que eu particularmente, na minha opinião, é esse aqui, Anjos da Morte, que ele tem uma escrita que lembra um pouco a escrita do jornalismo literário, assim, uma escrita mais fluida e tentando trazer contextos da época e tal. A questão do enredo e da pesquisa histórica tá bem equilibrada, e tem um anti-herói que é o meu tipo de personagem preferido. Então, claro, cada um tem um gosto, mas eu precisava apresentar esse cara para caso alguém ainda não conheça, ou caso alguém conheça e tenha alguns preconceitos, possa ver que tem algumas qualidades que você pode ler e absorver, gostando você ou não do livro. Eu coloquei todos os meus escudos aqui e argumentos de por que trazer esse livro. Outro cara que eu tenho que indicar muito, porque esse livro praticamente mudou a minha escrita, mudou a minha visão de literatura, é o Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. O Daniel Galera tem outros livros publicados, eu até tenho alguns aqui dele, mas assim, mais do que qualquer outro livro do Galera, o Barba Ensopada de Sangue é o mais importante, assim. E o Barba, quando eu li ele lá em 2012, na época que foi publicado, foi a primeira vez que eu peguei um livro de literatura brasileira que deu um estalo na minha cabeça, assim, cara, eu posso escrever as minhas histórias em cenário
cenários que eu conheço e mesmo assim contar grandes histórias. O Barba Ensopada de Sangue se passa em Garopaba, que é uma praia de Santa Catarina que eu conheço, é uma praia maravilhosa, e tipo, a história realmente traz aquele clima assim do litoral catarinense assim, e consegue ter um protagonista muito bom, e a história prende bastante cenários, tem descrições bastante interessantes, então eu recomendo também o Daniel Galera. E o último cara que eu vou indicar dessa lista aqui é um cara que eu comecei a lê-lo ano passado, assim, eu devo ter lido, acho que foram 8 ou 9 livros dele, mais alguns quadrinhos, que é o Lourenço Mutarelli. Meu livro preferido dele é esse, A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, e o Mutarelli, entre outras qualidades dele, eles têm um humor negro muito forte dentro do livro dele, que é uma coisa que eu particularmente acho que é bem difícil de fazer sem perder a mão, sabe, sem fazer uma merda grande. Outra coisa do Mutarelli interessante é que as tramas dele sempre misturam assim, uma espécie de confusão mental dos personagens com misticismo, e ele consegue fazer isso de uma maneira muito bacana, sem forçar a barra em nada. Geralmente escreve enredos muito loucos mesmo, além de ter outra qualidade que eu já citei aqui de outros escritores, que é o diálogo deles. Os diálogos são muito bons, às vezes tem um certo humor, um certo sarcasmo, e eu acho fantástico a forma como o Mutarelli escreve, então também outro cara que eu super indico. Gente, é só 10, tá? Eu tenho mais um monte de gente aqui na minha estante que eu podia indicar. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês já leram alguns desses autores, coloquem aí nos comentários. Se vocês têm outros livros desses autores a indicar. Se vocês têm outros autores a indicar. Tinha muita gente que eu queria colocar, mas às vezes eu esqueci de um ou esqueci de outro. Ou às vezes eu não tenho mais o livro, eu queria mostrar o livro de todos os autores que eu indicasse. Então fica aí essa lista, gente. Gostou desse vídeo? Dá um curtir aqui embaixo, um gostei aqui embaixo. E compartilha, conta pra alguém do canal do Homo Literatus, conta pra alguém que se interessa por literatura por escrita do canal do Homo Literatus. É isso, até o próximo vídeo.